Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo um jaleco branco e por dentro uma blusa colorida nesse estilo aí tie-dye. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação na nossa aula do nosso intérprete, o Jonatas. Vou colocar aqui agora minha apresentação para vocês. E vamos lá iniciar nossa aula de ciências do 8º ano. Então, primeiro do que tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a essa aula. Tudo aqui foi preparado com muito carinho de vocês e é uma alegria enorme tê-los aqui conosco. E agora, na aula de hoje, sobre o que é que a gente vai estudar. Então, tenho certeza que muita gente já viu aí no primeiro slide, que eu sempre coloco para vocês o tema da aula. Mas vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre as fases do desenvolvimento embrionário humano. E você sabe aí do outro lado do que é que eu estou falando quando eu falo de fases de desenvolvimento embrionário humano? O que é isso? Na verdade, quando a gente fala sobre fases do desenvolvimento embrionário, a gente está falando das fases que os bebês passaram lá enquanto estavam dentro do útero das mães, né? Então, durante o nosso desenvolvimento lá no útero da nossa mãe, a gente passa por várias fases. E é sobre essas fases que a gente vai conversar hoje. Só que, antes da gente falar sobre essas fases do desenvolvimento, a gente precisa relembrar como é que esse bebezinho chegou até lá, né? Como é que esse embriãozinho, esse feto, que a gente vai ver que tem algumas diferenças, chegou até aquele útero. Nas aulas anteriores, a gente estudou tanto o ciclo menstrual, quanto aparelho reprodutor, a fecundação. Então, a gente vai revisar algumas dessas coisas. Uma mulher que tem um ciclo menstrual normal, a cada 28 dias ela ovula. E esse processo de ovulação é justamente quando esse ovócito secundário, que já está apto para fecundação, ele sai, ele rompe a parede ali do ovário e ele sai. É captado pelas tubas uterinas e fica lá nessas tubas uterinas esperando o espermatozoide vir para fecundar ele. No caso, se nesse período de ovulação a mulher teve uma relação sexual sem preservativo, né, sem proteção, o espermatozoide ele vai encontrar, ele pode, na verdade, né, não necessariamente vai, mas ele pode encontrar esse ovócito secundário, ele vai encontrar lá nas tubas uterinas. Quando o espermatozoide encontrar esse ovócito secundário, ele vai tentar fecundar ele. A gente sabe que tem milhares de espermatozoides que chegam até lá, mas somente um deles é que vai conseguir fecundar esse ovócito. Então, quando ocorreu a fecundação, aí sim, a partir desse momento de fecundação, o material genético que o espermatozoide carregava vai se combinar com o material genético que está lá no ovócito. Então, essa combinação ali desses dois materiais genéticos é que vai dar as características daquele indivíduo. Então, esse processo todo acontece e a partir daquele momento da fecundação é que o embrião ou o zigoto começa a se desenvolver. E agora a gente vai estudar de fato sobre essas fases. O nosso desenvolvimento embrionário, né, na nossa espécie, é dividido em 3 etapas. A primeira etapa a gente chama de clivagem ou segmentação. A segunda etapa é a etapa que a gente chama de gastrulação. E a última etapa é a da organogênese. E a gente vai ver as características de cada uma dessas 3 etapas agora. Na primeira etapa, que se chama de clivagem ou segmentação, como o nome já está dizendo, segmentação. Então, são originados ali segmentos. E essa etapa, ela acontece de forma muito rápida. Aconteceu ali a fecundação, o núcleo do espermatozoide se fusiona com o núcleo do ovócito, aquela célula ali já é o zigoto e ele começa a se dividir. Primeiro, ele se divide formando 2 células, que a gente chama de blastômeros, cada célula dessa é um blastômero. Então, ele primeiro forma 2 blastômeros, são 2 células que continuam ali grudadinhas. Depois, essas 2 vão virar 4, que vão virar 8, que vão virar 16, que vão virar 32, até chegar uma hora que a gente não consegue mais identificar quantas células tem ali, e naquele momento a gente chama aquela estrutura formada de mórula. Então, a mórula é uma das fases da clivagem
que também pode ser chamada de segmentação. Então, até aqui, aquele indivíduo não tem ainda uma carinha de ser humano, né? É só um aglomerado de células. E esse processo é todo muito rápido. A segunda etapa, a gente chama de gastrulação. O que é que acontece na gastrulação? Aquela mórula, né, que era aquele aglomerado de células, ele começa a ir ganhando forma. E ele desenvolve um intestino primitivo, que a gente chama de arquêntero, que é essa estrutura que está aqui. Essa estrutura daqui é o arquêntero. E, além disso, começa a se diferenciar os 3 folhetos germinativos, que vão dar origem às estruturas do corpo depois, que é a endoderma, a ectoderma e a mesoderma. Então, esses três folhetos germinativos, que é como se fossem 3 tecidos, eles vão originar as estruturas do nosso corpo. E isso acontece aqui na gastrulação, né? Esse desenvolvimento dos 3 folhetos germinativos e do arquêntero, que é o intestino primitivo, acontece nessa etapa de gastrulação. Aqui, a gente também ainda não tem a carinha do ser humano. Já deixou de ser só um aglomerado de células, ali, aquele aglomerado maciço, está ficando uma coisa oca, está desenvolvendo o intestino primitivo, está desenvolvendo os folhetos germinativos que vão dar origem aos órgãos do nosso corpo, mas ainda não tem a carinha de ser humano, né? A forma do ser humano. A gente só vai ter essa forma a partir da próxima etapa, que é justamente o que a gente chama de organogênese. O que é essa organogênese? Como o nome já está dizendo, ela é a etapa de formação dos órgãos daquele indivíduo, porque até então ele ainda não tinha órgãos, ele só tinha ali alguns tecidos formando ele, mas ele não tem ainda os órgãos. E são esses órgãos que vão ser formados nessa etapa de organogênese. E eles vão ser formados a partir daqueles 3 folhetos germinativos que eu falei para vocês na etapa anterior. Então, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme vão dar origem aos diferentes órgãos que a gente tem no corpo. Por exemplo, a ectoderme ela vai dar origem à epiderme, que é essa camada superficial da pele, e também aos derivados cutâneos, né? Aos pelos, também às unhas. Então, são todos derivados da ectoderme. E também as glândulas que a gente tem no nosso corpo, as glândulas sebáceas, sudoríparas, todas elas vão ser originadas a partir do folheto germinativo que a gente chama de ectoderme. E, além disso, a ectoderme também dá origem às estruturas do sistema nervoso. Já a mesoderme, ela dá origem à derme, que é uma das camadas da pele, que está abaixo da epiderme. Ela dá origem também aos músculos, às cartilagens, aos ossos, ao sangue, à medula óssea, os tecidos linfáticos que a gente tem no nosso corpo, e também aos órgãos do sistema genital e urinário. Os órgãos reprodutivos e os órgãos excretores também são originados a partir da mesoderme. E, por fim, a endoderme, ela dá origem ao epitélio de revestimento do trato digestório. Então, o revestimento, o tecido epitelial de revestimento do estômago, do intestino, tudo isso é originado a partir da endoderme. Além disso, ela origina também o fígado, o pâncreas e as estruturas do sistema respiratório. Em resumo, acontece isso daqui que eu trouxe para vocês nesse quadro. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Esse quadro está mostrando o tempo em semanas. Então, na semana 1 e na semana 2, a gente tem o período de segmentação, né, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Depois inicia-se a gastrulação. Então, na semana 1 e 2, após a fecundação, tem tanto a primeira etapa, que é a de clivagem, quanto a segunda etapa, que é a de gastrulação. Então, essas 2 etapas acontecem nessas 2 primeiras semanas. E nessas 2 primeiras semanas, a gente chama aquele indivíduozinho que está lá dentro do útero da mãe de zigoto. Então, o zigoto é esse indivíduo formado nas 2 primeiras semanas de gestação. A partir da 3ª semana, aí a gente já inicia-se a última etapa do desenvolvimento embrionário, que é a etapa da organogênese. Então, a partir da 3ª semana, a gente tem a formação do sistema nervoso central e também do coração. E o indivíduozinho vai ter essa carinha daqui. Nesse momento, ele já é chamado de embrião. Então, da 3ª semana até a 8ª semana,
a gente chama aquele organismo de embrião. Então, terceira semana, formação do sistema nervoso central e do coração. Quarta semana, formação dos olhos e alguns membros, né, membros superiores e membros inferiores também vão sendo formados ali na quarta e na quinta semana. Na sexta semana, a gente tem a formação das estruturas do ouvido. Na sétima semana, forma-se o palato, que é essa entrada que a gente tem aqui na boca, essa parte interna da boca, é o palato. E ele é formado lá na sétima semana. Os dentes já estão sendo formados. Entre a sexta e a sétima semana, a gente tem a formação dos dentes ali. Claro que não é o dente externo, é a estrutura interna do dente. Na oitava semana, na oitava e na nona semana, a gente tem a formação da genitália externa. Então, por isso que só a partir desse momento é que a gente consegue saber o sexo do bebê, né? A partir da oitava semana, e os médicos recomendam aí da nona, da 10ª semana em diante. Na verdade, a partir de 3 meses, que daí umas 12 semanas, é que a gente pode ter alguma confirmação mesmo daquele sexo do bebê. A partir da 9ª semana, aí a gente tem o desenvolvimento das estruturas do cérebro. E esse é um processo mais demorado. Então, ele dura entre a 9ª semana até a semana 16. Esse cérebro vai sendo desenvolvido. Da semana 20 até a semana 36, a gente tem o final do período fetal. Então, da semana 9 até a semana 36, a gente chama esse indivíduo que está sendo formado ali no útero de feto. Então, as 2 primeiras semanas são zigoto, da semana 3 até a semana 8, a gente chama de embrião, e da semana 9 até a semana 36, a gente chama de feto. Então, aí da semana 20 até o final, na verdade, da semana 20 até o final da gestação, ele vai desenvolvendo as estruturas do sistema nervoso central daquele indivíduo. Então, agora, para a gente entender aí, né? O período que a gente tem que pode acontecer anomalias no desenvolvimento embrionário se dá no comecinho da gestação. Então, da semana 3 até a semana 8 é onde a gente vê o maior índice de malformações, né? De anomalias sendo ocasionadas. E da 8ª semana em diante, a gente já tem ali um menor risco de defeitos morfológicos, né? De anomalias mesmo daquele indivíduo. Agora, a gente vai ver nesse vídeo, conseguir visualizar, na verdade, todo esse processo acontecendo, desde que ocorre a fecundação até o nascimento desse bebê. Então, vamos lá.
Então, pessoal, aí nesse vídeo a gente conseguiu ver bem o desenvolvimento embrionário em todas as etapas, né? Como a gente viu, a partir do momento que o espermatozoide consegue fecundar o ovócito, ali já inicia a etapa de clivagem, né? Então, nas 2 primeiras semanas, ele está ali na etapa de clivagem e de gastrulação. Ele vai se dividindo naqueles blastômeros, os blastômeros continuam se dividindo até formar a mórula, que é quando a gente não consegue mais saber quantas células tem ali. A partir daquele momento, aquela mórula, ela vai criar uma outra, porque até a mórula a gente só tem um aglomerado de células maciço. A partir da mórula, né, depois dela, a gente começa a etapa de gastrulação, que é quando ele vai começando a ficar oco por dentro, desenvolve aquele arquêntero, que é a estrutura do intestino primitivo, desenvolve os 3 folhetos germinativos, que é o endoderme, ectoderme e o mesoderme, que vão originar os órgãos depois na organogênese. Então, da semana 3 até o final, a gente tem a organogênese, sendo que mais ou menos ali até a semana 20 é que a gente tem as semanas de fato do desenvolvimento dos órgãos. A partir disso, a gente não tem mais muito órgão se desenvolvendo, é mais aperfeiçoamento do sistema nervoso. Então, o bebê ele vai encorpando, vai ganhando corpo, vai desenvolvendo ali um pouquinho das estruturas nervosas dele, mas a parte de formação mesmo acontece aí da semana 3 até mais ou menos a semana 20. Acontece isso. Então, por isso que nesse período é tão importante ter os cuidados, a mulher ter os cuidados, para que não ocorra ali nenhuma anomalia, nenhum problema de má formação com o embrião. Então, essas primeiras semanas são aquelas que a gente tem que ter mais cuidado. A partir da semana 20, não, o bebê já está crescendo, ele já está ali só crescendo, se preparando para sair de dentro do útero da mãe e ir para o meio externo. E eu trouxe uma curiosidade para vocês. A gente viu aqui a fertilização de forma natural, né? Como é que ela ocorre, como é que ocorre esse desenvolvimento embrionário. E a fertilização in vitro, vocês já tiveram curiosidade para saber como é que ela funciona? Então, por isso eu trouxe esse vídeo para vocês, para a gente ver como é que acontece essa fertilização in vitro, que é o caso daqueles casais, não aquelas mulheres, que querem ter filhos, mas que por algum motivo ali elas não conseguem ter filhos de forma natural, então elas recorrem a essa fertilização artificial que a gente chama de fertilização in vitro. Então, presta atenção aí do outro lado. O tratamento da fertilização in vitro se inicia com a estimulação ovariana, através do uso de medicações. A primeira coisa que fazemos é uma ultrassonografia, onde podemos avaliar a quantidade de folículos que essa paciente possui. Após a realização das medicações, que dura em média 10 dias, vamos fazer uma série de ultrassonografias e acompanhar o crescimento desses folículos. Cada folículo pode ter dentro dele um óvulo, e, consequentemente, folículos maiores podem estimar a quantidade de óvulos maduros que a paciente pode produzir. Um dia antes da fertilização in vitro, o laboratório se prepara para receber os óvulos e espermatozoides para a formação dos futuros embriões. O caso é estudado e tudo que será usado, assim como o local onde será feito o cultivo, é devidamente identificado com o nome do casal. As placas de cultivo também são preparadas com antecedência para que o meio fique estabilizado nas condições de temperatura e pH. O meio de cultivo é coberto com um óleo puríssimo para evitar a evaporação e alteração da osmolaridade. Os folículos onde estão os óvulos são aspirados através da ultrassonografia. O líquido aspirado é captado dentro de tubos que ficam em blocos aquecidos para que os óvulos que saem junto com este líquido não sofram com as mudanças de temperatura. Os tubos, sempre acondicionados nos blocos aquecidos, são passados para o laboratório.
O laboratório recebe o líquido folicular aspirado para identificar os óvulos. A identificação é feita em uma cabine onde o ar é filtrado e flui sem turbulências, evitando a contaminação do material manipulado. Os óvulos são lavados do líquido folicular com as células que os envolvem e colocados no meio de cultivo para receber os espermatozoides 2 a 6 horas depois da punção folicular. O espermatozoide é colocado em contato com o óvulo de 2 formas. Na primeira, para que entre espontaneamente no óvulo. Para isso, muitos espermatozoides são colocados ao mesmo tempo na placa onde estão os óvulos, para que disputem entre si pela fertilização. Na outra forma, as células que envolvem os óvulos devem ser retiradas. Desta forma, um único espermatozoide é injetado no óvulo. No dia seguinte, 16 a 19 horas depois do encontro do óvulo com o espermatozoide, é feita a conferência se houve, de fato, a fertilização. Esta confirmação é feita quando verificamos a presença de 2 pronúcleos, o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Mais tarde, estes pronúcleos vão se fundir e dar início ao embrião, que com aproximadamente 26 horas começa a se dividir. Com 2 dias terá 4 células. Com 3 dias, 8 células. E no 4º dia será uma mórula, quando não conseguimos mais identificar o número de células. Entre 5 e 6 dias de vida, o embrião se transforma em blastocisto. O embrião pode ser transferido para o útero ou criopreservado em qualquer fase do seu desenvolvimento. A transferência para o útero é feita através de um catéter. O embriologista retira o embrião da placa de cultivo para colocá-lo dentro do catéter e levá-lo ao médico, que procede à transferência sendo guiado pelo ultrassom, de modo que o embrião seja depositado no endométrio, na localização onde ocorre a implantação. Neste momento, termina o nosso trabalho para que a natureza dê continuidade à vida. Então, gente, só para vocês entenderem como é esse processo. Vocês viram aí que tem alguns nomes complicados, mas de uma forma geral, o que é que acontece na fertilização in vitro? A mulher que tem pretensão de engravidar, se os ovócitos dela forem funcionais, né, se eles forem aptos para fecundação, o médico vai lá e vai retirar esses ovócitos de dentro do ovário dela. Ela vai, esses ovócitos vão para o laboratório, são vários que são retirados, porque não é sempre assim, não é no primeiro, muitas vezes não é na primeira tentativa que ela consegue, ou então um só não é garantia de que ela vá conseguir engravidar. Então, eles pegam vários
pegam o espermatozoide, tem aqueles dois jeitos, como vocês viram aí. Pode pegar o espermatozoide, simplesmente deixar lá na placa e ver se ele vai sozinho conseguir achar o ovócito e fecundar ele, ou então nos casos em que o espermatozoide tem algum problema de locomoção, né, ele não tem um flagelo para se locomover, então ele é injetado diretamente dentro do ovócito, para facilitar o processo de fertilização. Depois que eles fazem isso, eles vão verificar se o ovócito conseguiu mesmo ser fecundado pelo espermatozoide. Vamos ver se está lá os dois núcleos, do espermatozoide e do ovócito. Depois vão ver se esses dois núcleos se fundiram, viraram um só, se as células estão se dividindo, iniciou a clivagem. Então, depois que eles têm essa garantia, eles vão tirar esse embriãozinho que está sendo formado e vão implantar no útero da mãe, e lá ele se desenvolve. É assim que ocorre esse processo. Então, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje, né? Que tenham achado a aula interessante, porque esse é um tema muito interessante mesmo, né? A gente saber por todos os caminhos que a gente passou até chegar até aqui. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na próxima aula. Então, fiquem bem, se cuidem e na próxima aula a gente se vê de novo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.